Muito boa tarde, meus caros, minhas caras, né? Meus alunos de propriedade intelectual. Nesse período, então, em que a gente está com as aulas à distância, é sempre bom, além do momento em que a gente se encontra nas aulas online, eu fazer talvez para vocês algum breve resumo, uma síntese do que a gente viu na aula anterior, para que vocês possam então relembrar algumas coisas que a gente conversou na aula e talvez para alguns que não puderam acessar, ser uma forma então de direcionar a realização da tarefa que vocês têm então para essa semana. Bom, eu gostaria só de brevemente fazer uma síntese do que a gente tratou na nossa aula online sobre as marcas, que é a tarefa que seria então desta semana agora, no que se refere aos elementos, aos instrumentos que eu pedi para vocês analisarem ali e fazerem então a postagem dos seus trabalhos. Bom, o que a gente viu então nessa aula online? Eu pedi para vocês no primeiro momento que vocês fizessem a análise do nosso PowerPoint conteúdo, onde que vocês viram lá que nós temos uma classificação das marcas em marcas nominativas, as marcas mistas, as marcas figurativas e as marcas tridimensionais. Então seria importante vocês darem uma lida sempre nesse material do PowerPoint antes, porque ali a gente tem algum embasamento sob um ponto de vista mais assim conceitual e teórico que é importante. Então a gente viu que as marcas nominativas são aquelas marcas que estão relacionadas ao nome, a forma como ela é escrita apenas, ou seja, a marca nominativa não agrega nenhum tipo de figura ou símbolo. Agora, se uma empresa, uma pessoa física, enfim, fizer um registro de uma marca nominativa, incluindo neste nome uma figura, nós vamos ter duas coisas. Nós vamos ter então uma marca mista. E quando a pessoa quer fazer apenas o registro de uma figura, muito bem, ela faz e tem o que a gente chama de marca figurativa. Quando a gente tiver ainda a possibilidade, pelo tipo de negócio, enfim, de ter uma embalagem que tenha uma certa repercussão, é possível fazer então o registro de uma marca tridimensional. Para exemplificar isso, eu lembro a vocês que a gente fez a utilização de uma lista muito interessante, uma lista de marcas de alto renome que vocês obtiveram na aula online olhando o site do INPI. Lá no site do INPI, vocês podem acessar na parte das marcas e dentro dessa parte das marcas vocês vão achar ali a lista das marcas de alto renome registradas, reconhecidas no Brasil. A gente analisou isso na aula e viu que o número, a quantidade de marcas de alto renome não é tão grande assim, né? E é uma lista então de marcas importantes, marcas de grande repercussão nacional e que passaram por um procedimento administrativo junto ao NPI para ter esse reconhecimento. E lá a gente destacou também que, devido a uma decisão, vamos dizer assim, de ordem administrativa do NPI, essas marcas de alto renome têm uma validade de 10 anos. Depois desse tempo, é preciso refazer esse procedimento para renovar, então, este alto renome reconhecido à marca. A relação que a gente fez aí foi o seguinte: nós olhamos todas elas e vimos, para fixar melhor, que haviam ali nessa lista marcas dos quatro tipos. A maioria era, se eu não me falha a memória, é muito mais nominativa, né? Essa lista. Mas tem várias marcas mistas, várias também marcas figurativas e vimos também uma marca tridimensional que é a garrafa de Coca-Cola. Então, se vocês quiserem fixar bem os tipos, né, assim como é que a gente classifica uma marca, vocês podem muito bem olhar essa lista de novo, porque ali tem o nome ou o símbolo ou o nome símbolo, né? E do lado está escrito o que, que ela é: nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Vimos também nessa lista que tem proprietários dessas marcas, titulares, vamos assim dizer, tanto nacionais
quanto estrangeiros. E cada empresa decide, então, se é importante ou não transformar sua marca em marca de alto renome. Qual é a relação que isso tem com os vídeos que eu pedi para vocês assistirem a fim de fazer esse trabalho que tem que ser postado? Bom, no primeiro vídeo nós vimos a história, enfim, da disputa judicial que houve entre o nadador Cielo, né, com a empresa de cartões, de pagamentos, no caso, Cielo Cartões, em que ele, não obstante ter um contrato com essa empresa, no período que ele estava bastante famoso, ele entendeu que eles não podiam fazer o registro da marca Cielo, porque se tratava de uma marca que remetia ao seu sobrenome, então isso seria vedado. Bom, vocês viram ali pela evolução da coisa que, primeiro, aprendemos também que essa ação precisou ser ajuizada na Justiça Federal, porque um dos demandados, né, ali era o próprio NPI, junto com a empresa Cielo, recebedora de pagamentos, enfim. Então, quando há uma demanda contra o NPI, a competência sempre vai ser da Justiça Federal do Rio de Janeiro, porque ali no vídeo vocês também viram que o NPI é uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro. Bom, nós vimos ali então também, pela crítica que aquele apresentador fez, é que esse pedido do Cielo Nadador foi acolhido em primeiro grau, porque o julgamento entendeu ali na sentença que não seria possível fazer o registro de uma marca que seja o sobrenome de alguém. E a gente viu depois na crítica dele que é possível sim fazer registro de marcas com sobrenomes, desde que não seja dentro do mesmo ramo de atividade. Porque um outro fator a destacar desse assunto do Cielo é que não só ele, quanto a administradora de cartões, tem essa marca registrada. Existem vários outros titulares de marca Cielo que atuam em outros ramos de atividade. Por isso mesmo que ele usou ali o exemplo da piscina, né? Porque cada uma das raias significaria uma classe diferente em que essas marcas poderiam ser registradas. No nosso PowerPoint, a relação que se faz é pelo princípio da especificidade, onde a gente viu ali que cada uma das marcas pode ser registrada especificamente dentro de um ramo específico. Se isso é possível, significa também que não há por que não fazer o registro de marca Cielo. Então, se o Cielo Nadador tinha uma marca própria, nada impede que outros também tivessem. Mas a decisão judicial em primeiro grau foi contrária a esse entendimento, como vocês viram. Então, isso vocês precisam trabalhar um pouco. Então, a relação que isso tem com as marcas de alto renome é que nenhuma dessas marcas ali, ou melhor, nenhum dos registros Cielo era de alto renome. Isso, então, libera a se fazer registro nessas categorias ou nessas classes diferentes. Agora, se uma dessas pessoas tivesse um registro como marca de alto renome, a partir daquele momento não poderia haver nenhum tipo de registro de outra marca com o mesmo nome, porque ela seria então vedada pelo próprio princípio do alto renome. Já no assunto do iPhone, vocês viram que houve uma disputa judicial entre a Apple e a Gradiente, porque a Gradiente já tinha aqui no Brasil, né, o registro dessa marca iPhone, que a Apple queria usar aqui porque tinha lançado mundialmente esse novo tipo de celular chamado iPhone. Então vocês viram ali que havia todo um detalhamento sobre já uma anterioridade dessa marca. Existiu uma crítica quanto ao tempo que o NPI levou para registrar isso, né? Quando estava pronto o registro da marca, o iPhone já era utilizado como marca que identificava um produto muito específico da Apple no mundo todo. Como isso tem uma relação com o princípio da territorialidade, que a gente também viu lá no nosso PowerPoint, significa que quando você tem interesse de fazer a utilização da marca em um país, esse registro precisa ser providenciado naquele país também, né? Foi o que aconteceu. Então façam uma relação entre essas coisas quando forem fazer o relatório de vocês sobre essa tarefa. Quem já fez, então pode corrigir alguma coisa, se assim entender, e quem não fez ainda, fica um pouco mais facilitado. Também vimos ao final
ali dessa aula dessa semana um pouco sobre aquele julgado chamado Julgado Paris, né? Porque a gente viu ali que uma empresa de perfume queria fazer o registro da marca Cuba Paris porque lançou um perfume que tinha uma embalagem parecida com um charuto e que esse perfume então seria um perfume feito com essências francesas. O NPI então impugnou esse pedido de marca, alegando que se tratava de uma indicação geográfica, matéria que a gente ainda vai ver, mas a gente adiantou ela um pouco nessa semana. E tudo que for indicação geográfica não pode ser objeto de registro de marca. Bom, e por que isso? O acórdão ali acho que esclareceu bem que isso induz ao consumidor a pensar que está comprando um produto que tem determinada marca, porque esse produto viria ou seria fabricado nesse local. Como Paris é um local conhecido, famoso por fabricação de perfumes, então a pessoa estaria comprando um perfume achando que ele seria francês, quando na verdade não é. Então seria interessante vocês também darem uma boa lida nesse julgado Paris para entender essa relação de indicação geográfica e marca. Bom, pessoal, esse seria o resumo que eu faço da aula dessa semana, apenas para nortear vocês um pouco melhor. Espero que vocês estejam conseguindo realizar as tarefas de forma adequada até aqui. Fico sempre à disposição de vocês para que vocês precisarem, né? Então, por enquanto, eu desejo um ótimo trabalho para vocês, que vocês consigam sempre realizar todas as tarefas em todas as disciplinas e saibam que eu estarei sempre aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas e para a gente se ver novamente na aula online da semana que vem. Então, muito obrigado sempre pela atenção, uma boa tarde a todos, um bom trabalho e uma boa quarentena para vocês. Tchau!